Boa noite. O meu nome é Doutor. E o SCP que estaremos estudando hoje será o SCP-4255. Classe do objeto: Keter. Iniciando leitura. Agora. Procedimentos especiais de contenção. Devido ao conhecimento generalizado das propriedades anômalas básicas do SCP-4255, ele recebeu a classificação secundária de uma anomalia não contida de véu rachado. Para suprimir informações adicionais sobre o SCP-4255, o procedimento YULI-2 foi criado. O procedimento YULI-2 ocorre da seguinte maneira: anualmente, à meia-noite, horário universal coordenado em 22 de novembro, agentes meméticos devem ser implementados em todas as formas de mídia, incluindo programas de televisão, novas obras literárias, contas de fachada da Fundação, em sites e redes sociais e várias formas de artes cênicas e visuais. Esses agentes meméticos são projetados para implantar falsas memórias em pais ou responsáveis de crianças que celebrem o Natal, incluindo a compra de presentes que serão entregues a seus filhos pelo SCP-4255 em 25 de dezembro e a colocação desses presentes naquela noite pelo SCP-4255. Indivíduos que não foram afetados pelo tratamento memético descrito acima devem ser localizados e tratados manualmente. A partir das 8 horas, horário universal coordenado em 24 de dezembro, 2 aviões militares desarmados devem localizar, rastrear e seguir todas as versões temporais do SCP-4255 e registrar quaisquer mudanças notáveis no comportamento do SCP-4255. O uso de força letal não é permitido ao interagir com o SCP-4255. Quando todas as versões do SCP-4255 desaparecerem, toda interferência da Fundação deve cessar. Após a meia-noite, horário universal coordenado de 25 de dezembro, as redes sociais devem ser monitoradas para quaisquer imagens ou contas com SCP-4255 e imagens ou teorias da conspiração centradas no procedimento YULI-2. Quaisquer informações prejudiciais devem ser rotuladas como farsas ou apagadas, com os publicadores sendo localizados e tratados com amnésticos classe A. Em casos extremos, todos os visualizadores de quaisquer informações descritas acima devem ser tratados com amnésticos classe A. Todas as redes sociais sendo limpas de quaisquer informações sobre o SCP-4255 ou o procedimento YULI-2 que esses casos possam gerar. Descrição: SCP-4255 é um homem idoso com aparência envelhecida, aproximadamente 1,40 m de altura e 150 kg de peso. SCP-4255 aparenta ter entre 60 e 70 anos. No entanto, relatos de manifestações do SCP-4255 datam desde 400 d.C. SCP-4255 possui uma aparência similar ao traje tradicional do personagem Papai Noel. Nenhuma conexão atual entre o SCP-4255 e o Bispo São Nicolau foi estabelecida. Juntamente com um trenó ornamentado em vermelho e ouro, no qual o personagem é conhecido por estar presente, designado SCP-4255-1. O SCP-4255-1 é capaz de voar por meios desconhecidos e é capaz de viajar a velocidades de aproximadamente 100 km por hora, com o SCP-4255 permanecendo dentro do SCP-4255-1 durante o voo, mesmo quando cientificamente impossível. SCP-4255-1 é puxado por 8 animais cervídeos, semelhante aos rangefinders tarandos, também conhecidos pelos nomes caribou ou rena, embora varreduras infravermelhas mostrem que estes não possuem assinaturas de calor e atualmente é desconhecido se são organismos vivos. Manifestações do SCP-4255 ocorrem periodicamente às 8 horas da noite, horário universal coordenado de 24 de dezembro de cada ano, durante as quais o SCP-4255 aparecerá em algum lugar aproximadamente a 1 km da superfície da Terra no SCP-4255-1. O SCP-4255
e o SCP-4255-1 parecem possuir a capacidade de gerar anomalias temporais em pequena escala. Durante suas aparições, até 294 versões do SCP-4255 estão presentes ao redor do globo ao mesmo tempo, com muitas versões possuindo diferenças visuais que ainda não ocorreram ao SCP-4255 de um ponto de vista linear. As manifestações do SCP-4255 sempre seguem um padrão similar de eventos após a sua aparição inicial. O SCP-4255 pousará no telhado ou próximo a uma residência de indivíduos que celebram o Natal, independentemente da origem religiosa, e usará suas habilidades temporais para entrar na residência. O SCP-4255 então produzirá uma infinidade de presentes embrulhados e brinquedos, o número de presentes variando de criança para criança. É também notável que o SCP-4255 tem um entendimento significativo dos gostos e desgostos de cada criança na Terra, com os presentes dados tendo uma taxa de acerto de 82,56%, em comparação ao que as crianças gostariam de ter recebido como presente naquele momento. Todos os presentes registrados foram não anômalos, com SCP-4255 evitando ativamente dar presentes que possam ser classificados como anômalos. O SCP-4255 repetirá esse padrão até que todas as crianças que celebram o Natal no planeta tenham recebido pelo menos um presente dele. Tentativas de se aproximar do SCP-4255 ou do SCP-4255-1 na tentativa de capturar qualquer anomalia no chão ou no céu resultaram em fracasso, com o SCP-4255 usando suas habilidades temporais para evitar a captura. Adendo 4255-1. Antes de uma manifestação do SCP-4255 no ano de 2018, várias casas de pessoal da Fundação foram equipadas com dispositivos de transmissão de áudio, que foram então usados para fazer contato direto oficial com o SCP-4255 pela primeira vez registrado. Entrevistado SCP-4255. Entrevistador pesquisadora Mer. Início do registro. Olá, você pode me ouvir? Quem é você? Sou a pesquisadora Charlotte Mer, venho de uma organização que Da busca... Fundação SCP? Eles me disseram que encontraria vocês hoje. Não são vocês que estão sempre me seguindo nesses jatos? Essas coisas são muito barulhentas de perto, sabia? Ah, sim, a Fundação SCP. Quem você quer dizer com eles? Bem, isso provavelmente vai bagunçar a linha do tempo e causar efeito borboleta, mas eles disseram pra dizer isso a vocês. Bem, eles são chamados de Departamento de Cronologia dos Estados Unidos da América. Nome bem estúpido se você me perguntar. Cronologia. Soa como a coisa mais de ficção científica que existe. Que ano é agora? Quero ter certeza que não direi nada muito importante. 2018. Céus. Bem, eles disseram que são um ramo do governo que cuida de viagens no tempo e tal. E bem, eles meio que me forçaram a fazer isso. Eu gosto de encontrar coisas do passado e, bem, pegá-las. Eu tive um dos quadros do Hitler antes, um bloco daquelas pirâmides que estavam na África, sabe? Coisas assim. Eu sei o que você não esteja entendendo. O que isso tem a ver com você ser... Estou chegando lá. Só me dê um segundo. Então, um dia, uns capangas do governo vieram e me levaram. Pensei que estava sendo cuidadoso, mas acho que não o suficiente. Provavelmente tem alguma maneira de detectar viagens no tempo. Enfim, eles me disseram que eu tinha que fazer isso. Parecia que eu me livrei fácil. Isso ficou chato depois de um tempo. Tenho feito isso há... 2 anos e meio? Um Natal todo dia. Entendo. Então você tem um nome real? Stan Klein. Eu ainda não nasci. Isso é sempre estranho de dizer. Provavelmente me conhecem como Papai Noel ou algo assim. Você diz o seu nome a uma criança no século V e um moleque meio surdo conta pra todo mundo que o seu nome é Papai Noel. Espero que algum governo maluco me atire do céu pra acabar com esse inferno. Se você é um viajante do tempo, então de quando você é? 2099. Bem, então
Como você tem um entendimento tão bom do que cada criança quer para o feriado? Isso é alguma tecnologia do futuro? Não tenho certeza se posso dizer isso. Já causei paradoxos suficientes com essa entrevista. Espera aí. Vocês vão colocar isso em algum documento ou algo assim? Sim, isso será registrado e... Droga! Foi assim que eles souberam. Eles leram esse maldito registro. Como assim? Não vou dizer mais nada. Declaração final. SCP-4255 recusou todos os esforços para cooperar com o interrogatório após os eventos dessa entrevista. Em vez disso, gritou obscenidades aos entrevistadores quando tentativas de questionamento foram feitas. Nenhum registro de um Stan Klein que corresponda à descrição do SCP-4255 foi encontrado. Adendo 4255-2. Em 4 de setembro de 2097, o Departamento de Cronologia da Fundação foi formado, após a descoberta de uma viagem replicável e controlável não linear no tempo. Após paralelos entre a organização anfitriã, descrita pelo SCP-4255, e o recém-formado departamento serem feitos, Stan Klein, um homem que corresponde à descrição física do SCP-4255, foi rastreado e colocado sob custódia da Fundação. Mais tarde, descobriu-se que Klein tinha acesso a uma anomalia temporal que lhe permitia viajar no tempo de maneira não linear. Para evitar um possível cenário de reconfiguração da realidade da classe CK, ou um cenário de colapso temporal paradoxal da classe PT, a Fundação deve dar a Klein plenas capacidades para realizar as ações do SCP-4255, junto com a aparência registrada do SCP-4255. Um grande trenó construído de acordo com as especificações do SCP-4255-1 foi criado, usando várias anomalias, tornando-o capaz de voo controlável, além de Klein e o trenó serem equipados com dispositivos projetados para criar pequenas anomalias temporais. 8 modelos resistentes ao calor que se assemelham ao agora extinto Rangefire Tyrannus foram acoplados à frente do trenó, de maneira que sugere que eles estão puxando a aeronave. Os presentes devem ser produzidos pela unidade BTK-AI, Inteligência Artificial de Conhecimento Temporal Beta, uma inteligência artificial criada pela Fundação, que usa anomalias temporais para conhecer todas as informações ao longo do tempo linear. Embora a unidade BTK-AI atualmente só conheça informações até 2000, espera-se que esse número mude a uma taxa constante o suficiente para que Klein cumpra seus deveres. Todas as outras informações sobre a unidade BTK-AI são confidenciais. Atualmente, é desconhecido quando Klein terminará seus deveres como SCP-4255. Klein terminará seu papel como SCP-4255 no Natal do ano 2100. Bom, isso é tudo por hoje. Obrigado por ouvirem. Feliz Natal. E estão todos dispensados.